meu amigo adorador. Um ótimo dia para nós. Já conversou com Deus hoje? Acredito que sim. Então vamos começar nossos estudos. Hoje, capítulo 26 de Gênesis. Você com certeza já ouviu aquela frase que diz assim: um exemplo vale mais que 1000 palavras. Pois é, tem bastante a ver com o capítulo de hoje. E veio uma grande fome na terra novamente, assim como houve no tempo de Abraão também. E Isaac fez escolhas. Algumas boas, de ouvir a voz de Deus e fazer como Deus disse para ele fazer, mas também outras, ele repete o exemplo do pai. Ele repete tanto os bons exemplos quanto os maus exemplos. Assim são os filhos. E como filha, eu digo que possamos seguir os melhores exemplos dos nossos heróis da Bíblia. Segue aqui a história e diz que, no primeiro verso, diz assim: sobreveio fome à terra, assim como tinha acontecido nos dias de Abraão. Então Isaac foi para Gerar. E aí o Senhor apareceu, aqui na Bíblia mostra que é a primeira vez que Deus aparece para Isaac, assim como aparecia para Abraão. Veja, o Egito era terra de fartura e estava ali bem mais perto. Porém, o Senhor diz para Isaac não sair da terra em que ele haveria de lhe mostrar. E ali ele confirma também a promessa que fez para Abraão. Veja aqui o que diz no verso 2. A primeira coisa que Deus diz: não desça ao Egito. O que era mais fácil para ele? Ir para um lugar que já estava prosperando e que estava perto. Mas Deus disse não. Isaac ouviu a voz de Deus. Fique na terra que eu lhe indicar. Habite nela, estarei com você e o abençoarei. Porque você e a sua descendência, a você e a sua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, seu pai. Mais à frente, no verso 4, Deus diz o seguinte, olha: multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus e a ela darei todas estas terras. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Aqui diz todas as nações da terra. Deus tinha interesse em abençoar a todos. E Isaac, seguindo o exemplo de seu pai, fez a vontade de Deus, fez o que Deus havia lhe indicado, instruído, e foi para a cidade de Gerar. E ali ele permaneceu, porém ele repetiu também um erro do seu pai, que foi mentir dizendo que Rebeca, por ser muito bonita, ele mentiu dizendo que Rebeca era sua irmã. Porém, sua mentira logo foi descoberta. Abimeleque, que era o rei daquela cidade, lembra que Abimeleque tinha feito aliança com Abraão anteriormente, para que eles vivessem em paz, um na presença do outro. Pronto, ele estava na terra de Abimeleque, Isaac. E Abimeleque, olhando por uma janela, certo dia, ele viu Isaac acariciando sua esposa. Chamou Isaac e disse: o que foi isso que tu fizeste? Que mentira é essa que tu contaste? Essa mulher, evidentemente, é tua esposa. Isaac disse: eu tive medo e menti. E ali Abimeleque provavelmente já ficou muito chateado, né? Porque ele acolheu Isaac, filho de Abraão, na sua terra. Isaac vinha prosperando naquela terra. Aqui diz no verso 12 que tudo que Isaac semeou naquela terra, no mesmo ano, recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. E ele enriqueceu, continuou prosperando e ficou riquíssimo. Ele tinha bois, ovelhas, poços, as plantações, tudo dele prosperava. Numa terra, porque naquela região ali, acho que da Palestina, região meio que desértica, são terras secas. Porém, o Senhor era com Isaac e era visível para aquele povo da terra que Isaac vinha prosperando e que a mão do Senhor estava com ele. Abimeleque tinha dito, né, que qualquer homem facilmente poderia ter lançado mão de Rebeca e traria maldição sobre aquela terra. Porém, chegou um tempo que Isaac estava tão rico que a terra não suportava mais, assim, dividir ele com suas riquezas e os poços e tudo, todos os seus animais, com o povo daquela terra. E Abimeleque pediu para que ele se retirasse. E, de certa forma, Abimeleque temia, né, que Isaac viesse a ser uma grande nação e, em algum momento, viesse a ter rixa entre eles. Isaac, então, se retirou, foi abrindo alguns poços pelo caminho, porém, todo poço que ele abria, acho que os heteus, eles vinham e tampavam, os heteus não, o povo aqui de Gerar, né, os pastores de Gerar, me perdoem. E todo o poço que Isaac abria, eles tampavam, né, eles entulhavam, diziam: esse poço é nosso. Porém, tinha sido aberto por Abraão há tempos atrás. E Isaac não desistiu, foi prosseguindo, e aqui ele abre um poço. Dali Isaac foi para Berseba, verso 23. Na mesma noite o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus do teu pai Abraão, não tenha medo, porque eu estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei a sua descendência por amor a Abraão, meu servo. Então Isaac levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou sua tenda, e os servos de Isaac abriram ali um poço, e esse poço deu certo. Agora, uma das partes que eu acho mais interessante nesse capítulo 26 é quando Abimeleque vai procurar, depois de algum tempo, ele vai procurar Isaac para fazer uma aliança com Isaac. E aqui diz assim, verso 28. Eles responderam: vimos claramente que o Senhor está com você. Então pensamos que seria bom se houvesse um juramento entre nós e você. A essa altura, eu
peço, né, reforço que você leia todo o capítulo, porque aqui é só um resumo, é um estudo, é um diálogo entre nós, e você pode deixar, inclusive, comentários aqui no... Tem espaço para comentários aqui no vídeo, aí embaixo na tela. Pode fazer pedido de oração, porque com certeza eu e aqui minha família, meus amigos de oração, estaremos orando por você. E não deixe de ler a Bíblia. Todo dia um capítulo. Em 3 anos nós teremos lido a Bíblia toda. Então, continuando, nós somos um livro, né, que as pessoas... Nós somos, talvez, para algumas pessoas, a única Bíblia que elas lerão. E nós precisamos ser exemplos. E as pessoas nos observam, as pessoas ao nosso redor, elas nos observam. E elas veem que nós prosperamos. De alguma maneira, elas percebem Deus. Finalzinho aqui do capítulo 26, os servos de Isaac chegam dando a notícia de que encontraram água, né, nascente no poço que cavaram. Uma ótima notícia, porque, como eu disse, ali é uma terra árida. Então, assim, achar água corrente, água nascente num poço, isso é uma riqueza muito grande. Prova de que Deus estava fazendo Isaac prosperar. E deu o nome daquele poço, o nome de Seba, porque, por isso, Berseba é o nome daquela cidade até o dia de hoje. Em contraponto, os filhos, né, de Isaac, Esaú e Jacó, no caso, Esaú, ele faz algo contrário ao que Isaac e o seu pai foram orientados, né? Foram buscar esposa, Isaac e seu pai. Isaac e seu pai sempre buscando, né, através das orientações divina, buscando esposas no meio de sua própria parentela para manter a linhagem. Esaú, ele não seguiu o exemplo do seu pai e avô e foi buscar mulheres hititas, né? Mulheres que não eram da linhagem dele, infelizmente. E no verso 35 diz assim, que essas duas esposas, né, essas duas se tornaram amargura de espírito para Isaac e Rebeca. Então, que nós possamos ter os nossos olhos abertos para seguir as instruções, as orientações divinas, que possamos orar para que Deus nos auxilie na criação dos nossos filhos, porque nós vimos aqui que o exemplo fala mais que 1000 palavras, então que nós sejamos bons exemplos para nossos filhos, porque eles seguirão tanto os bons quanto os maus exemplos, mas que nós, como filhos de Deus, possamos seguir os bons exemplos dos heróis da Bíblia e buscar fazer a vontade de Deus. Oremos. Senhor, nosso Deus, nos ajuda a permanecer no centro da Tua vontade, ouvindo as Tuas instruções. Louvado seja o Teu nome. Amém. Que nós possamos honrar o nome do nosso Deus. Deus abençoe o nosso dia. Amém.